Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos do estatuto semionarrativo do objeto de valor. Então, a clássica confusão entre as noções de valor dá a entender que o valor identifica-se com o objeto desejado. Então, a simples existência do desejo implica o valor do objeto visado. E este objeto visado se confunde com o valor. Então, assim, o sintagma objeto de valor, que forma um único conceito, frequentemente denominado de resto como objeto-valor. Ora, é útil distinguir bem as duas noções para perceber o que fundamenta a dinâmica narrativa, ou seja, o que nela se negocia e se disputa são valores, mais do que objetos. Então, o objeto é assim compreendido como um simples lugar de fixação e de investimento do valor. E o valor, que é produzido pelo uso cultural, ele está tão estreitamente ligado aos objetos que participa em grande parte da sua definição. O lexicográfico que procurasse dar uma definição completa de um lexema deveria integrar como seus elementos constitutivos os valores que, sem ser inerentes ao objeto que o lexema designa, mesmo assim formam literalmente corpo com ele. Greimas, ele sugere que a definição do lexema automóvel, por exemplo, que pretendesse exaustiva, deveria compreender o seguinte. Primeiro, não somente um componente configurativo, decompondo o objeto em suas partes constitutivas e recompondo-o como uma forma. B, e um componente táxico, que desse conta por seus traços diferenciais de seu estatuto de objeto entre outros objetos manufaturados. E C, terceiro, mas também o seu componente funcional, tanto prático quanto mítico, ou seja, o prestígio, o poder, a diversão, etc. Então, o investimento seletivo desses diferentes componentes nos diversos discursos sobre o automóvel, o discurso técnico, manual de utilização, o discurso publicitário, etc., mostra bem claramente que é o discurso que seleciona, segundo o campo configurativo, táxio, funcional, e que constrói o objeto do valor, dando-o a ler. E a publicidade automobilística irá basear-se, segundo as ideologias publicitárias, analisadas por Flock, tanto no componente referencial prático, na economia, a segurança, etc., quanto no componente funcional mítico, a utopia, a sexualidade, a potência, etc. Bom, então, vejamos agora os grandes modos de comunicação dos valores. Em seu estudo sobre os objetos de valor, que foi citado anteriormente, Greimas, ele propôs definir uma tipologia dos grandes modos de comunicação dos valores entre os sujeitos por meio da sintaxe narrativa, sob a forma de programas narrativos característicos. E essa tipologia formal estabeleceu-se
anteriormente aos contextos conflituosos e contratuais em que se inserem os programas. Ela não leva em conta absolutamente os estados passionais do sujeito, a frustração, o entusiasmo, a generosidade, o desprendimento, etc. Ela não leva em consideração esses estados passionais do sujeito que se ligam a este ou aquele modo de circulação e que sensibilizam em cada caso a relação juntiva em si mesma. Então, na verdade, apresenta somente o arcabouço sintáxico da comunicação dos objetos e propõe, dessa forma, um quadro dos regimes de sua circulação. As formas dessa comunicação diferenciam-se conforme se refiram a um só objeto ou a dois objetos, associando relações de conjunção e disjunção, ou, no caso particular da comunicação participativa, a atribuição sem disjunção. Então, a comunicação de um objeto define-se por uma transformação que pode ser conjuntiva ou disjuntiva. No primeiro caso, da transformação conjuntiva, conduz à relação do valor sob forma de aquisição. E essa aquisição ela é dita reflexiva quando o sujeito do fazer e o sujeito de estado, termo de chegada da operação, que é o beneficiário, constituem um único e mesmo ator, falando-se então em apropriação do objeto. Essa aquisição denomina-se transitiva quando o sujeito do fazer, doador, e o sujeito de estado, beneficiário, formam dois atores diferentes. E fala-se então em uma relação de atribuição. No caso de uma transformação disjuntiva, a comunicação conduz inversamente a uma virtualização do valor, sob a forma de privação para o sujeito que o possuía. Ou seja, essa privação também poderá ser reflexiva, ou seja, o sujeito do fazer é o mesmo sujeito de estado, tratando-se nesse caso então de uma renúncia, ou ela pode ser transitiva, quando o sujeito do fazer é diferente do sujeito de estado. E aí nós se trataria de uma despossessão. Então, essas formas elementares da circulação do objeto valorizado podem naturalmente ser manifestadas no discurso por meio de configurações variadas, segundo a natureza do objeto. Também segundo o estatuto dos sujeitos presentes e segundo o enquadramento axiológico da narrativa, que pode ritualizar esta ou aquela forma. Então, a comunicação de dois objetos realiza-se quando a conjunção de um sujeito 1, com o objeto que ele recebe de um outro sujeito 2 seria, simultaneamente associada à sua disjunção de outro objeto, que ele atribui ao sujeito 2. Então, tem-se então a configuração do chamado dom recíproco e da troca. Mas que diferença há entre essas duas configurações? No primeiro caso, a
equivalência entre os valores dos dois objetos é simultânea, porque ela já se encontra de início admitida e pressuposta. No segundo caso, esse valor é negociado, tornando-se, por conseguinte, objeto de uma avaliação pelos dois participantes, progressivamente ajustada para que a troca se realize. E essa negociação, que estabelece o valor dos valores que é necessária para que se fixe o equilíbrio entre os objetos, ela exibe um fenômeno de sentido novo, que é o do valor atribuído a um valor assim que este seja posto em situação de comunicação, ou seja, é o que se denomina valência. Então, nós constatamos que a troca se realiza quando há crença compartilhada pelos parceiros sobre as valências de seus objetos, quando reconhecem juntos sua equivalência. Isso permite ressaltar a relação que existe entre valência e fidúcia. Ou seja, o liame fiduciário é central para que o valor, por natureza flutuante dos objetos, se estabeleça. Bom, nós encontramos um belo exemplo de troca, duas vezes negociada, na novela Matteo Falcone, de Mérimée. Matteo, ele confia ao seu filho Fortunato, durante sua ausência, a guarda da casa familiar, situada junto ao matagal, na Córcega. Então surge um bandido ferido, perseguido pelos guardas, e sabendo que não teria forças para alcançar o matagal, para nele se ocultar, pede a Fortunato que o esconda. E, ignorando as regras da axiologia corsa, que prescrevem esconder o bandido como um dever social, os valores da comunidade, enfim, isso estaria relacionado com a terceira acepção do valor, que é o valor axiológico. O jovem guardião da casa estabelece a situação de troca. E ele pergunta ao bandido, o que você vai me dar, se eu o esconder? O que você vai me dar em troca? Então, pressionado, o bandido lhe dá uma moeda de prata em troca do esconderijo, num monte de feno. Então, chegam os guardas que perguntam ao jovem se ele viu passar algum homem, e após algumas manobras protelatórias, tentativas vãs de respeitar o seu contrato, Fortunato vê-se diante de um belo relógio de ouro, cintilado ao sol, que receberá em troca da revelação do esconderijo. E, fazendo então uma avaliação comparativa do valor do esconderijo, o menino cede a essa nova proposição de contrato e entrega o bandido à polícia. Então, voltando um pouco mais tarde para casa e descobrindo a traição de seu filho, o pai o arrasta até o matagal. E ouve-se um tiro, ou seja, ele fez justiça. Então, o último grande tipo de comunicação de valores, que é a comunicação participativa, é aquela em que não há nem dom recíproco, nem troca. Aquela em que a atribuição de um valor não implica nenhuma privação, em que não há mais transformação simétrica entre disjunção e conjunção. Então, refere-se à atribuição dos valores cognitivos, espirituais, e o caso da transmissão do saber ilustra dessa forma em que o doador permanece conjunto aos valores que ele comunica.